A Universidade de Brasília tem uma nova reitora. A professora Márcia Abraão foi eleita pela comunidade acadêmica e agora espera ter o nome confirmado pelo presidente Michel Temer. Henrique Uelva, diretor do Instituto de Letras, foi escolhido na mesma chapa para vice-reitor. Márcia será a primeira mulher a comandar a UNB. E eu converso agora com a nova reitora sobre alguns dos desafios desse mandato de 4 anos que se inicia em breve. Márcia é geóloga, dá aula na UNB desde 95, tem graduação, mestrado e doutorado pela universidade e até a eleição ocupava a diretoria do Instituto de Geociências, não é isso, professora? Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Claro que esse é apenas um resumo do currículo da senhora. Eu agradeço a oportunidade. Professora, a gente viu recentemente a universidade sendo reclassificada num ranking de universidades mundial. Ela perdeu um pouco mais de 100 posições, né? Agora no comecinho do mês. Na época, a universidade tentou se defender alegando que os critérios foram um pouco modificados, que o resultado não condiz com a realidade. O que a senhora diz sobre esse novo ranking que foi divulgado agora em setembro? Bom, de novo, muito obrigada. Na verdade, existem vários rankings nacionais e internacionais. A UNB tem mostrado que a expansão que ocorreu desde 2008, eu coordenei esse programa de expansão, foi uma expansão muito vitoriosa, com contratação de muitos docentes, muito bem qualificados, técnicos, e nós avançamos muito nos rankings nacionais, principalmente. Então, as avaliações de cursos de graduação têm sido muito bem sucedidas, a UNB tem sido muito bem sucedida. Este ranking especificamente, que é o QS, é um ranking que a UNB perdeu posições e o principal indicador que a UNB perdeu posição foi de citação por docente. Porque nossos trabalhos são citados por outros colegas de outras universidades no mundo todo. Então, realmente é preocupante nós termos essa variação, a universidade tem que ter uma estabilidade, então nós ampliamos muito a quantidade de docentes e a quantidade de artigos publicados, mas temos que avançar muito nesse quesito ainda, e aí nós vamos atuar no fortalecimento das publicações dos nossos docentes. Agora, esse ranking ainda, a maior parte da pontuação se deve a questionários respondidos por pesquisadores do mundo todo. Eu também respondo de outros países. Então, não tem muito em consideração a resposta que a universidade dá. E para a gente ser justo também, professor, em julho havia saído um outro ranking que foi bastante favorável, né, para a UNB. Isso, a UNB, isso que eu falei, né, tem muitos rankings que a UNB está muito bem, então nós temos avançado, mas precisamos ainda avançar mais ainda em alguns outros quesitos. Essa foi uma das plataformas, digamos assim, da campanha, né, tratar melhor dessa relação da universidade com a comunidade acadêmica, que envolve aí também esse incentivo para as publicações, não é, professor? Isso, nós tratamos de vários assuntos, né? Isso foi na questão dos docentes e também na questão da pós-graduação, porque esses novos docentes querem se inserir na pós-graduação e nós precisamos dar mais qualidade. Aí entra também a infraestrutura, que foi um assunto que nós lidamos muito na campanha, e o apoio aos técnicos também, para também fazerem pesquisa. Agora, como é que fica esse planejamento diante desse novo cenário de contingenciamento, de orçamento mais apertado, que o governo federal tem segurado mais, né, a verba das universidades? Em 2015, o percentual de valor executado já foi bem menor do que o previsto, né, professor? Quer dizer, vai dar para colocar em prática todos esses planejamentos, mesmo com o orçamento reduzido em 2017? Por enquanto, nós não temos notícia de redução de orçamento para 2017. Então, a perspectiva no momento é que não haja redução. Agora, nós sabemos que tem uma crise nacional, econômica, e que nós vamos ter que nos adequar a essa situação. Mas a UNB tem um problema ainda anterior. Nós não estamos executando todo o orçamento que nós recebemos. Então, eu tenho essa experiência de gestão bem-sucedida, o vice-reitor, o professor Henrique Uelva também, somos 2 diretores de unidades, eu coordenei a expansão, então nós temos essa experiência de executar bem. Então, nós vamos trabalhar para, primeiro, executar bem o nosso orçamento, captar mais recursos próprios da universidade e trabalhar no Congresso, no Executivo, para trazer também mais recursos para a universidade. Professor, existem alguns casos pontuais que causam muita repercussão com relação à UNB, e alguns deles têm relação com a violência, a sensação de insegurança no campus, né? É uma reclamação corriqueira dos alunos. E boa parte da comunidade acadêmica é contra, por exemplo, a presença da PM dentro do campus, dentro dos campi, né? Qual que é a posição da senhora nesse sentido? Esse também foi um assunto que nós debatemos muito na campanha. Primeiro, que a universidade não está fora do contexto da cidade e contexto nacional.
né? Então, a polícia, no caso do campus Darcy Ribeiro, já está lá há muitos anos, tem até um batalhão dentro do campus. A discussão é mais a polícia ser chamada para tratar de assuntos internos da comunidade. E aí, isso é uma questão que nós temos que resolver internamente. Agora, a segurança nós vamos tratar seriamente desde o primeiro dia. Já estive com o governador semana passada, já conversamos sobre as possibilidades de melhoria da segurança do ponto de vista da relação com o GDF, mas internamente nós temos que fazer o nosso dever de casa também. Nós temos câmeras que estão instaladas nos estacionamentos e estão desligadas. Temos que melhorar a iluminação. E temos também que informar melhor a nossa comunidade, então nós vamos tratar do ponto de vista estrutural e do ponto de vista também da formação da nossa comunidade. E temos um conselho de segurança que tem que ser melhor usado. Professora, rapidamente para a gente encerrar, outros casos também envolveram alguns episódios de intolerância dentro dos campi, que deveria para a gente ser o lugar de maior pensamento mais aberto, né, de tolerância, né, misoginia, homofobia, racismo. A senhora pensa em atuar de que forma para combater esse tipo de comportamento? De várias maneiras. Nós somos uma instituição formadora, né? Então nós vamos ter que voltar a discutir os grandes temas da sociedade e não podemos deixar passar os especialistas que nós temos na instituição que tratam desse tema para a sociedade. Então, lógico, vamos nos prevenir também do ponto de vista de infraestrutura, mas vamos trabalhar debatendo e fazendo um grande plano interno para tratar questões de intolerância e para incentivar o debate na universidade e a proposta de soluções do ponto de vista interno e externo. Tá certo, professora Márcia Abrão, nova reitora da UNB, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.